Boa noite, estou muito feliz de estar nessa celebração online. Estamos dando continuidade à nossa série Jacó, a história ainda não acabou. E para mim essa história demonstra a fidelidade de Deus. Ele permanece em suas promessas, independente das nossas escolhas erradas, das nossas imperfeições. Na história de Jacó, a gente pôde encontrar alguns fatos, alguns momentos, alguns capítulos, onde ele teve inúmeras escolhas ruins, erradas. Mas Deus se permaneceu fiel a ele. Independente dos erros dele, Deus esteve com ele, direcionando a vida dele para chegar na promessa que ele já tinha dado a ele. Assim também é com a nossa vida. Independente do erro que você está passando hoje, independente do que você fez e quais foram as consequências desse seu erro, Deus tem promessas especiais para a sua vida. A sua história ainda não acabou. E assim Jacó teve a bênção paterna e toda a herança. Nossa, essa história parece ser muito boa. Agora você pode continuar escrevendo, mas por favor, não escreve coisa ruim, tá bom? Jacó, confia em mim. Vamos dar uma olhada aqui no início? No índice? Aqui. Olha, um final feliz pra você e toda a sua família. Final feliz? Sim. Eu adoro final feliz. Eu também. Então tá, pode continuar escrevendo. Obrigada. Certo. Aqui. Esaú estava muito bravo porque seu irmão Jacó o traiu. Jacó roubou toda a herança e bênção paterna. Esaú queria matar Jacó. Então, Jacó teve que fugir para o deserto. Não, calma aí. Eu tive que fazer o quê? Fugir pro deserto? Sim. Não, você só pode estar de brincadeira. No deserto, Jacó teve que dormir em pedras. Eu já disse que eu não quero coisa ruim. Eu quero pelo menos um travesseiro. Finalmente, Jacó chegou no seu tio Labão. Calma. Meu tio Labão é o meu chefe, né? Foi isso que eu fiquei sabendo. A gente pode pular algumas partes? Jacó, você sabe disso, não sabe? Sua história ainda não acabou, olha. Ela vai acabar bem, confia em mim. Mas eu não aguento mais história ruim. Você pode pular logo pro final feliz? Eu posso continuar escrevendo, por favor? Eu vou deixar você continuar, mas é a última Por chance. favor. Obrigada. Então, Jacó teve que trabalhar por 14 anos. Não. Trabalhar? Deixa que eu faço isso aqui sozinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Capítulo 4, Jacó fugindo. Capítulo 5, tendo que trabalhar. Capítulo 6, Jacó é traído. Tá brincando, né? Deixa eu tirar algumas partes daqui e direto pro final feliz. Agora sim, final feliz. Jacó! A história ainda não acabou. Nós temos em nossas histórias inúmeros capítulos. Mas é tão bom saber que o final de toda a nossa história não é algo desconhecido, não é um suspense pra gente, porque esse livro, a Bíblia, ele nos fala que o nosso final é um final feliz, é um final que Deus prometeu e que Deus reservou para a vida daqueles que amam a Ele. Mas só que para a gente poder chegar a esse momento, nós precisamos olhar para os nossos capítulos, perceber quais são os capítulos que ainda não foram terminados, e nós precisamos tomar passos para que então nós possamos terminar capítulos que ainda estão em aberto na nossa vida. Assim aconteceu também na vida de Jacó. Jacó, ele tinha um irmão gêmeo, Esaú. Ele nasceu segurando no calcanhar do seu irmão. Mas depois de um tempo, ele ainda roubou a primogenitura que era para ser concedida para o seu irmão. Ele enganou o seu pai e ele ainda pegou a bênção do pai, que não era para ele, mas sim para o seu irmão. Esaú, quando ficou sabendo daquela situação,
ele ficou completamente raivoso, cheio de ódio, de pavor do seu irmão. E a gente consegue ver isso lá em Gênesis 27, 41. Esaú ficou com ódio de Jacó, porque o seu pai tinha dado a ele a bênção. Então pensou assim: o meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luto, vou matar o meu irmão. Quando Jacó ouviu ele falando isso, quando ele soube dessa situação, ele ficou com muito medo. Ele saiu correndo para um exílio, ele foi lá para a cidade, para uma região chamada Arã, e foi morar junto com seu tio Labão. E chegando lá, quase chegando lá, ele teve um momento que Deus novamente revela para ele a promessa que ele tinha especial para a vida dele. Está lá em Gênesis 28, de 13 a 14. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô, o Deus de Isaac, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra, onde está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão do norte a sul e de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Logo depois que Deus novamente se revela a ele, voltando lá à promessa que ele tinha para ele se levanta e vai em direção a Arã e permanece lá por 21 anos. É incrível perceber que mesmo fugindo das promessas de Deus, do que Deus tinha preparado para a vida dele, Deus ainda continuou abençoando. Ele foi um homem abençoado. Ele acumulou riquezas, ele teve gados, teve inúmeras coisas quando estava lá em Arã. Algo tinha ficado entre ele e o irmão dele. Um capítulo da vida dele estava lá ainda para ser terminado. Ainda não tinha se dado o final feliz de um capítulo tão difícil da vida de Jacó. Ele não estava destinado para uma vida lá em Arã. A promessa e o propósito de Deus para a vida dele era para que ele fosse e estivesse na Terra Prometida. Mas ele sabia que ir para a Terra Prometida era sinônimo de um encontro. Ele teria um encontro com o irmão dele. Ele olharia face a face o irmão dele. E ele teria que resolver uma dificuldade, um problema, ocasionada lá há 21 anos atrás. Terra Prometida é lugar de bênção de Deus. É um lugar de descanso de Deus. Era um lugar especial que Deus tinha preparado para o seu povo. Era um povo cativo lá no Egito e que tinha a promessa de chegar a um lugar especial. Era um privilégio para esse povo. Era um presente enorme para esse povo. Mas por conta da sua infidelidade, por conta de ser um povo que tem tido tantos erros, Deus se coloca diante deles e diz para eles que eles não entrariam naquela terra. Está lá escrito em Hebreus 3:11. Eles nunca entrarão na terra prometida, aonde eu lhes teria dado descanso. E por conta disso, esse povo ficou 40 anos. Eles ficaram 40 anos rodando pelo deserto. E aquela geração não pôde aproveitar o lugar de bênção e o lugar de descanso. O privilégio, um presente que Deus tinha para eles. Foi esse período onde toda uma geração morreu. Mas essa geração não estaria salva? Essa geração estaria destinada ao inferno? Não. Logo após Deus ter falado isso, de ter dito para Moisés que aquele povo não herdaria a terra prometida, esse mesmo Deus fala que ele estava perdoando esse povo. O povo não pôde aproveitar a bênção.
mas eles foram salvos. É assim também para a minha vida e para a sua vida. Quantas vezes nós perdemos as bênçãos do Senhor porque nós estamos fora do centro da vontade, dos planos, dos projetos que Deus tem para a sua e para a minha vida. Não perca a oportunidade de viver todas as bênçãos, todos os privilégios e todos os presentes que Deus tem para você, vivendo ao lado dele, tendo uma vida que condiz completamente com o que o Senhor tem para você e para mim. Jacó perde grandes bênçãos para a vida dele, porque ele não estava cumprindo o projeto que Deus tinha especial para ele. Ele viveu por 21 anos em Harã. Harã em hebraico quer dizer terra seca. Ele não tinha sido criado para viver na terra seca. Ele tinha sido criado para viver lá na terra prometida. Mas entre Harã e Canaã existia uma palavra que estava pulsando no coração dele, que estava remoendo a cabeça dele. E essa palavra era reconciliação. Ele sabia que para ele estar na terra prometida, ele teria esse encontro com o irmão dele. Então, ele resolve, enfim, ir em direção ao irmão. E lá em Gênesis 32, a partir do verso 1, diz: Jacó estava continuando a sua viagem, quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. É incrível saber que quando nós estamos indo para o projeto que Deus tem para a nossa vida, nós temos um encontro com ele. Nós temos um encontro verdadeiro com o nosso Pai. E mais adiante diz, verso 2, quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus. Por isso pôs naquele lugar o nome de Manaim, que em hebraico quer dizer 2 campos. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamado de Edom, a fim de encontrarem com Esaú e lhe darem essa mensagem, que diz o seguinte: eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. Tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando esse recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Os mensageiros voltaram e disseram: estivemos com Esaú, seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor. Aqui nós percebemos que para ter essa reconciliação, ele estava aflito, ele estava com medo, ele estava preocupado com o que seria esse reencontro. Ele resolve usar as próprias forças, as próprias armas, a própria estratégia. Ele resolve mandar mensagem, dizer que ele tem tanto gado, tantas coisas que poderia servir aquele irmão. Ele era um servo do irmão. Quantas vezes eu também resolvi tentar todas as situações usando a minha própria força, as minhas próprias estratégias. Quando nós precisamos é buscar no Senhor a força dele, a estratégia dele e o direcionamento dele para a sua vida e para a minha vida. Continuando no verso 6. Estivemos com Esaú, seu irmão, e ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor. E vem com 400 homens. Quando Jacó soube dessa situação, eu tenho certeza que quando eu estava lendo isso aqui, eu imagino a situação, ele desesperado, ele preocupadíssimo, ele sem saber o que fazer, para onde ir, como que eu vou resolver essa situação? E quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele e também as ovelhas, as cabras, o gado e os camelos. Agora a situação está caótica. Lá vem Esaú com 400 homens. Ele está muito medroso. Ele está desesperado com essa situação.
E quando ele estava indo em direção ao irmão, na noite antes de encontrar o seu irmão, teve um momento que ele esteve sozinho. E como a gente conversou muito na semana passada, na nossa primeira pregação de Jacó, está lá em Gênesis 23, 24 e 25. Mas ele ficou para trás sozinho. Imagina a situação. A noite antes que ele iria encontrar o irmão, ele estava apreensivo o que iria acontecer. Ele estava com medo porque o irmão dele estava vindo com 400 homens. E naquele instante, ele fica sozinho. Aí veio um homem e lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ele ficou fora do lugar. Esse homem, para a gente, é a representação de Deus. No momento onde ele estava muito aflito, ele estava cheio de medo, Deus se revela para ele. Deus briga com ele. E ele estava o tempo todo segurando aquela briga, não deixando de ser levado, até que aquele homem desloca um osso da coxa dele. Eu trouxe aqui uma figura que talvez para você pode ser meio chato de ver, porque eu tenho certeza que uma pessoa que teve esse deslocamento, ela teve muita dor. Mas, quando Deus desloca um osso da coxa dele, tem um significado super importante para a vida dele. Não é simplesmente a questão da dor. Não é simplesmente ele estar ali no momento que ele estava preso e ele não tinha como fugir, como vencer aquela luta com aquele homem. Existe uma mensagem atrás disso. Então, na manhã seguinte, desse confronto, desse momento, na manhã seguinte, vem então um grande momento. O momento que ele encontra o seu irmão. Lá em Gênesis 33 diz, verso 1. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com seus 400 homens. Imagina comigo a situação. Imagina aquela cena. Imagina como que estava o coração de Jacó naquele momento, sabendo de todos os erros que ele tinha tido com o irmão, sabendo de toda a história que ele teve, sabendo dos 21 anos de exílio que ele saiu fugido de casa, ele então enxerga o seu irmão Esaú vindo com 400 homens. Mas só que ele teve uma estratégia. Ele dividiu seus filhos em grupos que ficaram com Leia, com Raquel e com as suas duas escravas. As escravas e os filhos ficaram na frente. Depois Leia, com seus filhos, por último, Raquel e José. Naquele momento, ele cria uma estratégia. Naquele momento, ele começa a dividir as pessoas, porque ele não sabia o que queria encontrar ele. Era a cena que o irmão estava vindo com aqueles 400 homens, ele muda a estratégia toda para dividir. Mas antes daquilo, ele teve aquele encontro com aquele homem que era o próprio Deus. Mas não foi um encontro onde Deus chegou e falou, olha, seu irmão vai te perdoar, vai ser lindo, maravilhoso, fique tranquilo, vai estar tudo certo. Não. Foi um momento de muita dor. Foi um momento onde ele pôde crescer, aonde ele foi transformado com aquele encontro com Deus. Antes do encontro, com esse encontro com Deus, tenho certeza que Jacó talvez estaria lá atrás. Colocaria todo mundo na frente, ficaria lá atrás esperando. Mas só que depois daquele encontro, Jacó teve uma atitude completamente diferente. Ele teve um coração completamente transformado. Ele foi moldado pelo Senhor. O Senhor teve um encontro com ele. O Senhor trouxe ele para perto. E o Senhor, apesar das circunstâncias,
estava realizando o propósito dele para a honra, glória e para todo o louvor dele. Verso 3. Depois Jacó passou e ficou na frente. Ele não ficou lá atrás, ele ficou lá na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. Ele estava com o coração completamente transformado. Ele estava com o coração completamente moldado após aquele encontro que ele teve com Deus. E ele foi andando com dificuldade. Imagina, ele estava com o osso deslocado de sua coxa. Ele foi andando, ficando à frente de todos, para poder encontrar o irmão. Aquela situação estava representando a ele fim de linha. Não existe mais como fugir dessa situação. Ele estava ali com dor. Ele estava debilitado. Ele não poderia sair correndo, ele não poderia fugir. Era a cena onde ele estava com o coração moldado, quebrantado, transformado, na frente de toda a família dele. Ele e o irmão dele. Ele se ajoelha e se curva diante do irmão. Numa posição de pedir perdão, de se quebrantar, de pedir uma renovação no relacionamento. Numa posição onde ele se colocou diante do irmão como uma pessoa que estava ali completamente entregue. Pela primeira vez, Jacó teve essa postura com ele. Eu não sei a história de Esaú. Eu não sei o que Esaú passou ao longo desses 21 anos. A gente viu que Jacó teve encontro com Deus. Mas a gente consegue perceber que esse homem também era moldado, tinha um coração moldado pelo Senhor. Porque lá no verso 4, diz: porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os dois choraram. Pela primeira vez, diante de toda aquela situação, diante de todos aqueles momentos que ficaram guardados dentro da vida deles, depois de 21 anos, nós temos a reconciliação. Nós temos esse momento marcante, esse momento muito bonito que a Bíblia nos traz. E por fim, depois dessa linda história de reconciliação, Jacó, ele constrói uma casa e ele descansa. Era o lugar do descanso. Era o lugar da bênção de Deus. Era a terra prometida. Era a Canaã. Essa era a promessa que Deus tinha para a vida de Jacó. É muito lindo perceber isso. É muito bonito ver como Deus cumpre as suas promessas. Como Ele cuida da nossa vida. Nós olhamos para a vida deles e nós conseguimos identificar 2 lados que existem em uma reconciliação. Um lado está ele, Jacó, aquele que confessa o pecado, os erros, as escolhas erradas e pede perdão. Mas muitas das vezes a gente acha que pedir perdão é dar um presente, é fazer um agrado, é poder sair com a pessoa. E ele tomou uma das decisões mais difíceis. Ele chegou, reconheceu e pediu perdão. Nós temos muita dificuldade com essa palavra, perdão.
E do outro lado, nós temos Esaú, aquele que libera perdão. Aquele que tem um coração misericordioso. Aquele que olha para o irmão com amor, com compaixão. Entende a situação. Não o condena. Não o escracha. Mas abraça e ama. Essa é uma imagem perfeita. Essa é a imagem de Deus para conosco. Eu quero orar com vocês por 2 grupos. Nós reconhecemos como os nossos pecados, os nossos erros, as nossas escolhas ruins. E nós nos jogamos diante do Senhor, pedindo perdão. E o Senhor nos concede uma nova vida. Quero orar por você que nessa noite precisa se render ao Senhor. Se jogar, abrir o coração, dizer o que tem passado na sua vida, os erros que estão travando a sua vida. Quero orar por você que reconhece como um pecador, que se vê como uma pessoa que necessita do amor, do cuidado e de uma vida especial junto ao Senhor. Se você nunca teve isso, eu posso te garantir, é a melhor decisão da sua vida. Quando nós nos encontramos junto ao Senhor, nossas vendas se caem, o peso que a gente carrega se acaba, porque naquela cruz, todos os meus pecados, eles foram derrotados, acabados. Eu sou uma nova criatura. E pela graça e misericórdia do Senhor, pelo sangue do Cordeiro naquela cruz, eu sou coberto por uma nova vida. Você não nasceu para viver essa vida terrena. Você nasceu para viver a promessa de Deus para a sua vida. E está garantido aqui. O final feliz está escrito aqui. Quero orar também por você que tem vivido alguma situação com uma pessoa que precisa ser resolvida, que ainda está te trazendo mágoa, raiva, ódio. Você precisa reconhecer os seus erros e chegar para essa pessoa e pedir perdão. Reatar o relacionamento. Ou para você que talvez sofreu com uma decepção, com algum erro que uma pessoa trouxe para você. Que você possa ser tratado pelo Senhor, para que você possa liberar perdão. Esse é o momento onde nós precisamos, no Senhor, buscar uma reconciliação dos nossos relacionamentos. Independente dos erros cometidos na sua vida. Independente dos erros que estão colocados, escritos nos capítulos da sua vida. O final desses capítulos precisam tomar passos para que você possa escrever o final deles e então passar para capítulos adiante. Não deixe, talvez, um capítulo lá no início, que ainda não terminou. Um capítulo em aberto. O Senhor hoje te dá a oportunidade de você buscar essas pessoas para que você possa pedir perdão, reconhecer o erro e liberar também perdão. Quero te desafiar ao longo da próxima música a, no Senhor, em oração, buscar em Deus respostas,
nomes, situações, pessoas que você magoou ou que te magoaram e que nesse momento você precisa de uma reconciliação. Use esse momento, essa situação que nós estamos vivendo, onde todos estão dentro de casa. Você não tem mais como deixar de conviver com as pessoas que você se relaciona. É um ótimo momento de você olhar para os seus filhos, olhar para o seu marido, para a sua esposa e reconhecer os seus erros e pedir perdão. É um momento também onde Deus tem para tratar o seu coração, quebrar todo o rancor e a raiva e liberar perdão. Vamos louvar o Senhor com a próxima música e que você tenha um coração quebrantado nele, para que ele possa trabalhar na sua vida nesse momento. Esteja em oração. Quem governa a luz do dia, diz ao sol onde nascer, traz a vida, a existência e as trevas faz tremer. Quem escolhe amar o rejeitado e ao fraco estende a mão. Quem morreu pra me dar vida, restaurar meu coração. Não há outro igual a ti. Não, não há. Tu és grande, grande, maior que os céus e o teu amor, mais fundo que os mares e tua palavra nunca falhará. Permanecerei em ti, o Deus da criação. Quem governa a luz do dia, diz ao sol onde nascer, traz a vida, a existência e as trevas faz tremer. Quem escolhe amar o rejeitado e ao fraco estende a mão. Quem morreu pra me dar vida, restaurar meu coração. Não há outro igual a ti. Não, não há. Tu és grande, grande, maior que os céus e o teu amor, mais fundo que os mares e tua palavra nunca falhará. Permanecerei em ti. Tu és grande, grande, maior que os céus e o teu amor, mais fundo que os mares e tua palavra nunca falhará. Permanecerei em ti, o Deus da criação. Jesus, tu és sobre todo nome, digno de louvor, de adoração. Confio em ti, Senhor, pois mesmo sem ver, eu posso te sentir em meu coração. Jesus, tu és
da criação. Agora eu quero orar por você. Se você precisa de uma reconciliação com o seu Deus, você que precisa se lançar aos pés dele, pedir perdão pela vida pecaminosa que você está tendo e reconhecer a importância e o lugar de Deus na sua vida, eu quero orar por você. Senhor Deus, o Senhor conhece os corações daqueles que precisam, nessa noite, tomar uma decisão de mudança de vida. Obrigado, Pai, porque naquela cruz do seu Filho, Pai, nós temos redenção, reconciliação no Senhor. Obrigado, Deus, porque através daquela cruz, o sangue derramado do Cordeiro traz para nós uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova direção, Pai. Obrigado, Deus, porque através desse momento, nós percebemos que nós não pertencemos a esse mundo. Somos filhos do Senhor, amados do Senhor. E um dia, Pai, viveremos junto ao Senhor, porque essa promessa o Senhor nos deu, está escrito na Bíblia. Muito obrigado, Deus, por esse final feliz. Quero orar também por você, que durante a música anterior, lembrou de pessoas, de situações que você errou, pessoas que você machucou e que você precisa pedir perdão. E vou orar também por você, que precisa ser quebrantado pelo Senhor, para que você possa dar perdão, liberar perdão para aqueles que te causaram danos, dificuldades e grandes problemas. Senhor Deus, o Senhor conhece os nossos corações, Pai. Não deixe que nossa vida seja completamente tomada pela raiva, pelo desprezo, pelo medo e pela vergonha de termos trazido tanto ódio e rancor para a vida das pessoas, Pai. Nos ajude, Pai, a reconhecer nossos erros. Nos ajude a perceber, Pai, que nós precisamos buscar perdão, Pai. Nos perdoe, Pai. Somos filhos do Senhor, Pai. Estamos errando, Deus. Que o Senhor, Deus, possa nos ajudar a dar um passo, a vencer o medo e ir adiante em favor do perdão, Pai. Senhor Deus, eu também te peço para que o Senhor possa ajudar aqueles que precisam liberar perdão, Deus. Pessoas que têm vivido em cima desse rancor todo guardado, Pai. Que tudo isso possa ser quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que a alegria possa ser restaurada e restituída pelo Senhor, Pai. Que nós possamos reconhecer no Senhor o perdão nos dado. E através do Senhor nós possamos perdoar aqueles que nos trouxeram tantas dificuldades, Pai. Por favor, Deus, transforme o nosso coração. Cuide do nosso coração. Precisamos tanto do Senhor, Pai. Por favor, Deus. Precisamos, Pai, de reconciliações em nossos relacionamentos, Pai. Em nome de Jesus que eu te oro, Deus. Amém, Pai. Estamos no final da nossa celebração. Foi muito bom estar com você. Quero convidar você a fazer parte do nosso Hangout. Não vá embora sem antes estar com a gente lá. Eu sei que tem um pessoal que tem vergonha, não sabe o que vai falar. Não tem problema. É o seguinte. Não precisa entrar com câmera, entra lá sem câmera, mas a gente só quer ouvir você. A gente está morrendo de saudade da nossa igreja e os tempos no Hangout estão sendo muito importantes para a gente. Tem sido grande bênção para a gente. Então participe com a gente, hangout.icf-rio.com. A gente se encontra agora lá no Hangout. Um abraço, até semana que vem. Tchau.